sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E vamos dar continuidade ao estudo belíssimo, e eu não estou falando que é o estudo feito por mim, não. É o texto que é belo, de Odilon Fernandes, da obra No Mundo da Mediunidade, através do médium Carlos Pracelli. Alguém pergunta assim, mas por que a gente vê tanto texto acerca dessas questões? E aí a gente pensa assim, a gente vê porque no nosso dia a dia da mediunidade existem muitas questões que às vezes a gente não tem tempo ou oportunidade para abordar. E aquilo vai ficando. Só que muitas vezes nesse vai ficando, a gente vai perdendo assim, oportunidades de retificar determinadas questões. A dúvida vai ficando ali. E muitas vezes ela vai, nesse acúmulo, impedindo uma realização mais livre, mais liberta, que é o objetivo da tarefa mediúnica. É ser com leveza, com alegria. Eu não estou falando que não tenha sacrifício, que não tenha renúncia, que não aconteçam alguns problemas que fazem parte da nossa condição mesmo de espírito imperfeito, num planeta de provas e expiações, né? Com as questões nossas mesmo, isso não. Mas a tarefa mediúnica em si, ela pode ser exercida com beleza, com leveza, com alegria, com paz. Então esses autores vão ajudando a gente. Esses amigos espirituais, e Dr. Odilon foi alguém que passou, né, ele desencarna cedo, ele desencarna na década de 60, então ele, 70, desculpe, a década de 70, em 73, 13 de janeiro de 73, foi quando ele desencarnou. Então as questões que ele vivenciou como diretor de casa espírita, como orientador da mediunidade, estão muito próximas a nós. Fazem parte desse nosso dia a dia. Então, ajuda-nos muito. Nós aqui do Teresa d'Ávila, que foi um grupo, né, um espírita, um grupo mediúnico, em que o doutor Odilon se interessou, né, para a gente coloca ele como patrono do grupo mediúnico, corpo mediúnico do Teresa, como ele tem ajudado a gente em determinados toques. Através do estudo, a gente estuda o ABC da mediunidade, na orientação mediúnica, nas reuniões que antecedem o trabalho mediúnico. Então a gente vai tendo uma fortificação para termos melhores escolhas. E hoje estamos no capítulo 32. Ele intitulou O Mais Novo Desafio, e ele vem analisando a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como quem sentindo coceira nos ouvidos. Será, meus irmãos, que esta fala tem alguma coisa a ver com a gente? Vamos pensar bem. No dia de hoje, quantas pessoas abandonam o estudo através do livro? Eu gosto muito quando Gilberto Bordalo fala, né, lá do grupo do Centro Espírita, da Casa de Eurípides Barçanufo, lá na Taquara. Ele fala sempre, a doutrina espírita é a doutrina do livro. É para a gente não esquecer a doutrina do livro. Ah, mas tá bem, eu posso ler através de e-books, eu posso ler, escutar, né? Tudo bem, mas é o livro. Mas quantas vezes eu substituo a base nossa do livro por algumas lives, algumas informações que nem sempre estão pautadas
em Jesus e em Kardec. E mais sério ainda, eu levo esse conteúdo todo para a casa espírita, criando muitas vezes confusão entre os companheiros, criando dissensão. Então não é uma coisa boa. E ele fala, como quem sentindo coceira nos ouvidos, né? Que a gente fica querendo sempre novidade. Sempre novidade, achando que é a novidade que vai nos dar a base para o exercício honesto, sincero, o exercício do bem, né, da doutrina espírita. E ele então começa. Muitos médios realmente não conseguem se submeter à disciplina e à coerência de atitudes por tempo longo. Disciplina, gente. E disciplina e coerência é alguma coisa para ser trabalhada no dia a dia. Não vou trazer maledicência na casa espírita. A gente tem que ter cuidado, porque daqui a pouquinho o comentário vira maledicência. A atitude vira maledicência. E a gente vai entrando nesse caminho que não é o melhor. Então, gente, vamos ter assim bastante cuidado, né, nessa nossa postura e na manutenção. Muitas vezes até pedindo prece, Senhor, me ajuda a me manter na postura boa, na postura equilibrada para a tarefa que o Senhor colocou em minhas mãos. E continua Odilon Fernandes a nos falar. Cansados da rotina da tarefa e ansiosos por frutos imediatos no esforço que despendem, perdem o bom senso e extrapolam em suas atribuições. Aqui é uma outra questão bem séria mesmo, né? Esse tipo de ansiedade, essa vontade de querer o fruto imediato no esforço, né? E às vezes o fruto é o que eu quero ver que aconteça com o outro, mas muitas vezes é até o interesse pessoal. Eu quero que aconteçam coisas na minha vida em função de eu ser médio, de eu ser trabalhador, é uma barganha. E aí eu perco meu bom senso e acabo extrapolando em minhas atribuições. O que é extrapolar nas atribuições, gente? Se a minha tarefa é essa, é essa. Se alguém me solicitar e eu puder fazer, eu faço. Mas muitas vezes eu me transformo em censor da atividade do outro, do trabalho do outro. Eu me transformo, às vezes, em um filtro material, né? Um filtro materializado da tarefa. Eu tomo atitudes que não estão na minha alçada para tomar. Só porque eu sou médium, só porque eu vinculo mensagem, eu dou passe, eu faço isso ou aquilo. Percebemos, gente? Então eu acabo extrapolando nas minhas atribuições. E continua Odilon Fernandes falando. O exercício da mediunidade requer austera disciplina, que, de outra maneira, sempre descamba para a irresponsabilidade doutrinária. Gente, essa austera disciplina não é alguém que vai impor ao médium, não. É o médium que vai se autoimpor. É o médium que vai se olhar e vai se colocar. Porque senão entra na irresponsabilidade doutrinária. Isso é muito grave, isso é muito sério. E ele continua nos falando. Quantos não sucumbem ao peso das lutas que travam consigo mesmos? Quantos não se sentem consumir, procurando viver de acordo com os ditames da consciência? De fato, são muitos dos medianeiros que, na expressão paulina, não suportam a sã doutrina e cercam-se de mestre, segundo suas próprias cobiças. Por quê, não é? Ele vai colocando assim, tem luta. E aí na luta, vem na cabeça assim, abandona a tarefa. Deixa o trabalho para outro, dá oportunidade para outra, dá um tempo, é o seu tempo. Só que a gente, muitas vezes, eu estou falando, não é como quem está ditando norma, não é como quem passa. Aí você abre a lição, abre o evangelho, abre a codificação, abre uma lição da série Fonte Viva, uma lição de Joana, aí a lição vem, persevera. É na luta que você vai poder
conseguir a resolução de si mesmo. O trabalho é assim. Jesus ganhou uma coroa de espinho. Essa é a orientação doutrinária. Mas aí eu vou para outros mestres, entre aspas, e que vão começar a falar, não, Deus, você já fez muito. E dá para você parar. Percebemos? E aí isso vai agradar, que é o que eu queria ouvir. E vai ser muito bom. Mas aí eu tenho que pensar, a quem eu estou procurando seguir? É a Jesus ou suas conveniências? As cobiças, as conveniências, não é daquele momento. É daquele momento. Aquele momento serve. Mas a nossa vida não é só o momento. Nós somos imortais. A nossa vida tem gosto de eternidade. Então, como é que eu vou ficar dentro de tudo isso? E aí continua. Paulo descreve com propriedade o que aconteceria com os cristãos à sua época, que, pelo que se depreende, renunciariam aos impositivos do Evangelho, adotando para as palavras do Senhor interpretações que lhes satisfizessem os interesses. Pois é. Aí, em nome da compreensão, eu trago interpretações falseadas, meus amigos. Interpretações que não têm a ver com a realidade espiritual, com a minha necessidade espiritual. E aí eu começo a entrar nessas interpretações. E isso aconteceu, diz Odilon, no curso da história. Incapazes de tamanho sacrifício para lograrem as conquistas espirituais, os homens têm feito sucessivas tentativas de adaptação da verdade, criando ciências de caráter teológico que transformaram as lições do Evangelho num emaranhado de letras. E aí fica as chamadas divisões, não é? Não, você cuida disso porque você é especialista nesse setor. Deixa o outro que não sabe nada para lavar o copo, para fazer isso, fazer aquilo outro. Percebemos, meus amigos, a dificuldade? Esse é o ponto de cuidado. Esse é o ponto de alerta. Quando a gente estiver achando que a doutrina é um emaranhado de normas, de códigos, quando a doutrina começar a não fazer sentido no nosso uso diário, na nossa vida diária. Então, isso é muito sério, porque a deturpação que houve no Evangelho, meus amigos, que nós, com certeza, participamos disto, nós, enquanto humanidade, houve um prejuízo para a humanidade, já poderíamos estar num outro patamar. Não haveria necessidade de tantas guerras, de tantos interesses egoísticos se infiltrando dentro da tarefa. Não haveria necessidade de nada disso. Mas nós fizemos o quê? Deturpamos pela conveniência de uma hora. Porque naquele momento, nós desencarnamos, aquele corpo, aquela posição social, aquele grupo passou. E nós ficamos, reencarnamos e muitas vezes começamos a trabalhar, a partilhar das mesmas complicações. Essas dificuldades, agora mesmo gravando, recebi a ligação de golpe, Aqui no celular está vindo 1900, receber, olha só, tantos golpes. E aí a gente vai trazer para a questão da doutrina de Jesus. Quantos golpes, não faz mal trocar uma palavrinha, não. Não faz mal trocar o entendimento, não. Não faz mal. E aí a gente vai entrando no campo da conveniência por um momento e a gente compromete o nosso fator de vida eterna. É essa a complicação que nos atormenta até hoje. Aí qual é o preço disso? Falta paz, falta entendimento, falta roteiro, começamos a andar sem rumo, falta sustentação na hora da dor.
Tudo isso, gente, é a colheita do não entendimento do Evangelho de Jesus, do não entendimento da ideia de Deus como Pai em nossas vidas. E é isso que, na lição 32 do livro No Mundo da Mediunidade, que Odilon Fernandes intitulou O Mais Novo Desafio, comentando a segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, em que ele diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como quem, sentindo coceira no ouvido. É isso que ele quer falar. O nosso ouvido coçou tanto, de tanta novidade, de tanta falácia, que a gente acabou não suportando a pureza, a simplicidade, a dignidade da doutrina do Evangelho, que é a doutrina sã. É a doutrina da saúde moral. Continua então Odilon Fernandes falando. A codificação, revivendo o cristianismo em sua originalidade, recoloca o homem em confronto com a própria realidade íntima. Confronto com o qual ele tudo tem feito para escapar, no inútil tentame de alcançar o céu por vias paralelas. Não é assim que a gente está, gente? A gente está em confronto com a nossa realidade íntima. A doutrina espírita é interessante, né? É a doutrina da responsabilidade. Então não dá nem preocupar o obsessor. Não dá. Eu vou ver que a dificuldade que eu estou faceando, elas fazem parte do meu dia a dia. Elas fazem parte das minhas escolhas. Elas fazem parte da minha falta de recursos morais, não é? A gente não passa por situações. Eu passo, mas sabe que eu falo assim, puxa, se eu fosse mais moralizada, se eu tivesse um entendimento melhor, não é? Com toda certeza, eu daria uma resposta cristã a essa situação. Eu teria uma visão mais ampla acerca desse assunto, né? E aí ele continua dizendo, então, não resta dúvida de que o processo de reeducação da alma é extremamente desgastante, não é, meus amigos? A gente está numa luta por uma dificuldade, por uma imperfeição. Aí a gente vou tentar trabalhar isso. Mas parece até que na hora que a gente fala, vou tentar, começa a acontecer uma porção de desafios, uma porção de situação e a tendência pelo desgaste é a desistência. É isso. E aí ele vai trazendo para nós assim, o exercício consciente da mediunidade é o mais novo desafio para os cristãos da atualidade. Ele não está falando da mediunidade consciente, não. Mas eu saber que eu sou médium, assumir que eu sou médium e assumir a minha escolha da mediunidade com Jesus na casa espírita. É um desafio. E aí ele vem dizendo para nós assim, ó, ser médium, fora dos padrões éticos da doutrina é fácil. Difícil é sê-lo no cumprimento inarredável do dever de cada dia, tendo paciência de semear, aguardando o devido tempo de colher. Então eu vou ver a minha posição como médium, vou ver a minha posição como espírito imperfeito, vou analisar minhas escolhas, vou analisar o trabalho em que eu estou, vou analisar a direção espiritual do trabalho e vou ver o esforço que eu devo desenvolver para estar à altura da tarefa. Não é falta de humildade, nada disso não. Mas eu me oferecer a cada dia melhor para essa espiritualidade. É desafiador. E saber que não vai ser só a minha vontade de me oferecer melhor que vai resolver, não. Além da vontade, eu vou ter que ter o trabalho, eu vou ter que ter atitude. Eu vou ter que ter essa postura ética de eleger o bem como meta. Não é fácil. Não é fácil. E é devagarinho que vai surgindo na nossa alma. E Odilon continua. O que estamos dizendo com destino aos que são reconhecidamente médiuns.
vale também para os dirigentes espíritas e os adeptos em geral do espiritismo. Então é para todos nós, né? Ou a gente é médium, ou a gente é trabalhador, ou a gente é adepto, ou a gente está na direção. Então é para todos nós. E ele continua: a mediunidade genuinamente espírita não transige com os seus princípios. Por este motivo, os médiuns que não suportam a disciplina que a tarefa requer, rebelam-se contra as diretrizes doutrinárias, fundam centros espíritas e vão ser médiuns à sua maneira. Todavia, agindo assim, estabelecem vínculos com entidades espirituais sem comprometimento com a causa. Vínculos que, em verdade, mais se assemelham a algemas de caráter mental do que laços de afinidade. Esta, digamos, associação psíquica, ele grifou, há de custar muito para o medianeiro, o qual demorará dela a libertar-se. Então eu me aborreci com o centro, vou fundar um centro para as coisas acontecerem à minha maneira. E aí vem assim, a minha maneira ou a maneira de Jesus? Porque tem a tarefa, né? A gente fala aqui, fala sempre que o Teresa d'Ávila não é uma dissidência do Leon Denis. Nós somos um braço. Então, a gente usa as orientações dadas pelo CELD, adaptando algumas questões, que é uma casa menor, não é? Então, às vezes tem lá alguma coisa que é plural, os grupos. A gente é o grupo, tudo isso. O trabalho de irradiação, né, que começou esse mês de uma forma sistemática, formal, os médios estudaram, treinaram dentro daquilo que foi ensinado e que há 60 anos funciona no CELD, até porque nós somos usufrutuários do serviço. Como é que pode eu ser beneficiada por um serviço, usar o serviço e depois eu me rebelo porque fui contrariada em alguma questão? E quase sempre a contrariedade é o quê? É a minha indisciplina. Se eu faltei lá mais de 2 vezes, eu não vou poder trabalhar como se não faltasse, tem que reharmonizar. Isto não é uma exigência para mim, isso é o funcionamento do trabalho, que eu preciso me adequar. Então, Odilon Fernandes vai falando para a gente assim: por mais lhe seja penosa a disciplina, que os médiuns aprendam a conter-se em seus impulsos personalísticos. Quase sempre, os médiuns que se angustiam e não se submetem aos estágios naturais em seu desenvolvimento estão a serviço de si mesmos e não da causa. Ah, meu Deus, a quem eu estou servindo? Será que eu tenho a noção que a tarefa é superior a mim? Que o responsável pela tarefa é Jesus? Que se eu fui admitida em uma tarefa na casa espírita, é que a coluna de espíritos diretores daquela casa me abraçou, me acolheu? E ele encerra dizendo: quem anseie por melhor servir, valorize o tempo de sua preparação, como os frutos de uma árvore, os quais não se antecipam à época que lhes é determinada pelas sábias leis da vida. Então, vamos trabalhar, meus amigos. Vamos cultivar a nossa preparação, a nossa disciplina, o nosso respeito. Vamos aproveitar e olhar com muito cuidado o carinho que esses amigos espirituais tiveram em nos aceitar, em dar o trabalho que vai estar de acordo com o comprometimento espiritual nosso, com o projeto reencarnatório nosso. Observemos, valorizemos, agradeçamos e oremos por nós mesmos no cumprimento do dever. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.